Eu sempre imaginei que o casamento fosse um marco brilhante na vida de alguém, onde tudo parece se alinhar magicamente em seu lugar. Estava tão perto de viver essa experiência ao lado de quem eu acreditava ser o esperado amor da minha vida. As idas e vindas dos dias que antecediam a cerimônia eram apressadas, cheias de risadas, flores e escolhas que me tiravam o sono, mas no melhor dos sentidos. Até o dia em que, por um mero capricho do destino, decidi explorar o sótão da casa, dos meus pais. A madeira rangia sob meus pés com cada passo, liberando o cheiro antigo de memórias armazenadas. Lá, entre caixas de fotos há muito esquecidas e brinquedos da infância, havia algo que, de alguma maneira, me puxava para uma parte de mim que eu cuidava em manter distante. Encontrei uma carta velha, de papel amarelado. Era de um tempo em que ele e eu ainda éramos nós. Larvas de um relacionamento terminado jaziam ali, nas frases esquecidas que li rapidamente, desencadeando um desconforto profundo, uma sombra que pensei haver deixado para trás. Algo estava despertando. Essa sensação vaga se intensificou durante minha despedida de solteira. À noite, cercada por amigas, coberta por uma sensação de transição iminente para um novo capítulo, me permiti relaxar entre as risadas e a música. Tudo parecia perfeito, até que uma amiga mencionou um rumor. Uma conversa casual, quase imperceptível para quem não estava sentindo o mesmo frio no peito que eu. Meu ex, ao que parecia, não havia se afastado de verdade. Saber que ele tinha ainda interesse na minha vida, que parecia saber de tudo o que me rodeava, trouxe de volta memórias de uma possessividade que havia jurado deixar enterrada. Desconforto virou inquietação. Dias antes do que seria o evento, do meu conto de fadas pessoal, uma carta anônima apareceu em minha caixa de correio. No envelope pálido, sem remetente nem indicativo de identidade, apenas a frase: "Nada ficará oculto para sempre". Eu conhecia aquelas palavras. Elas tinham sido parte de uma promessa inocente, mas agora restituíam um antigo pesadelo, confrontando-me com inseguranças que acreditava superadas. A realidade me trazia à superfície questões que eu não podia ignorar. A carta, talvez, buscava acender uma centelha de caos, um lembrete de que o passado tem tentáculos que se arrastam muito além de sua origem. Fiz um esforço para me concentrar no futuro brilhante que esperava, mas estava distraída, inquieta, observando as anotações escuras daquele aviso. Mais uma vez, sentia o toque gelado de antigos segredos ameaçando romper a bolha de felicidade que minha nova vida prometia me oferecer. O som da campainha cortou o ar da manhã, agudo e persistente, um prenúncio faiscante. Não esperava ninguém, e senti aquele frio familiar na espinha quando abri a porta e via ali, bem diante de mim, a mãe dele, minha ex-sogra. O sorriso no rosto dela era cortês, demasiado doce. Um sorriso que escondia a ponta do iceberg de intenções que eu não podia aquelar. Ela segurou minhas mãos, cálidas entre as suas, e durante aquele apertar das palmas, confidenciou que seu filho estava muito feliz por mim. Aquelas palavras deixaram um eco. Eco com sons de engrenagens antigas girando em minha cabeça, quando na verdade queria que o passado já estivesse enterrado. A visita dela reacendeu lembranças que eu temia revisitar. Fins de semana de inquietação, discussões acirradas sobre meu espaço pessoal e o ciúme ameaçador dele que mais pareciam batalhas silenciosas entre as paredes do nosso antigo apartamento. Mas naquele momento, não havia tempo para indulgências passadas. Eu estava no limite entre a gratidão pela sua presença e o desejo de arrancar o sorriso de sua face. Porque, de repente, eu sabia que nada disso era o que parecia. Então, veio o ensaio do casamento. Uma oportunidade para ajustar os detalhes finais numa atmosfera livre de pressão. Porém, mal o nosso ensaio começou, meu telefone vibrava constantemente. Cada mensagem mais enigmática que a anterior. As palavras pareciam sussurrar ameaças camufladas sob a superfície. Cuidado, você está cega, ele sabe de tudo. Eu estava tensa.
com medo do que a areia poderia significar, como pequenas faíscas prontas para provocar um incêndio irreparável. Dentro de mim, o medo de um escândalo crescia, uma sensação dissonante com o ambiente de felicidade em que me encontrava. Eu me sentia uma impostora em minha própria vida, segurando um véu de normalidade a sobrevoar a tormenta avassaladora que se formava além dos sorrisos. As palavras ecoavam na minha mente, ameaçando colapsar qualquer vestígio de segurança que eu lutava para manter de pé. Então, aquela noite chegou a seu clímax perturbador. Durante o jantar de ensaio, o salão estava repleto de sorrisos, mas minha mente via flocos de neve escura caindo, uma premonição feia quando as cortinas do desastre começaram a se abrir. As luzes piscaram e, de repente, as atenções foram sugadas para a tela principal, agora viva com imagens de um vídeo que fez tudo congelar instantaneamente em um silêncio de seco. Lá, em exposição, estava minha vida íntima, um segredo entre mim e meu futuro marido, desnudado cruamente, ardendo em telas iluminadas. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com o som de meu coração disparado, a pulsação martelando em meus ouvidos ensurdecedores. Em um instante, cada verdade, cada mentira, cada fração minúscula do que eu conhecia como realidade, estalou como gelo fino. Ele, meu ex, sabia. Sabia de algo que agora se retorcia entre nós. Um fossóque que poderíamos nunca conseguir atravessar. O horror e a indignação me sufocavam. Eu precisava entender o alcance de sua vigilância, o quanto de nossa vida ele tinha acesso. Durante toda a noite, perguntas me cercavam. Um incêndio incontrolável de desesperança ardendo, enquanto lutava para manter a fachada de coragem. Eu sabia que, ao amanhecer, precisaria confrontar a verdade e quem herdava a responsabilidade de tamanha invasão. E, assombrosamente, percebi que aquela mesma manhã podia marcar o verdadeiro começo de uma nova era, ou o fim do futuro que sonhávamos juntos. Aquele vídeo me fez sentir como se estivesse nua, exposta diante de todos que amava. A pontada de raiva misturava-se à vergonha intensa, provocando uma tempestade dentro do meu peito. Quando a exibição finalmente terminou, o silêncio não foi menos ensurdecedor. As pessoas ao meu redor estavam paralisadas, olhos fixos em mim, em nós. O olhar do meu noivo roubou o pouco ar que me restava. Ele estava devastado, abatido como se tivesse sido arrastado para um abismo junto comigo. E tudo o que eu queria era segurar sua mão, dizer-lhe que de alguma forma tudo ficaria bem. Mas, naquele instante, eu mesma não acreditava em nenhuma dessas palavras. Determinada a não deixar que meu ex triunfasse sobre o que restava do meu mundo, decidi que precisava agir. Precisava enfrentar tudo o que estava acontecendo. Tive que sufocar o impulso de me encolher em um canto e chorar até não ter mais lágrimas. Depois que todos foram embora, quando a sala estava novamente vazia, eu me sentei, vendo tudo ao meu redor desaparecer na maré da noite. Dentro de mim, uma resolução já tomava forma, mesmo que uma parte de mim estivesse tremendo de medo. Nos dias que se seguiram, enquanto o alvoroço se espalhava tal qual um incêndio incontrolável, decidi seguir as pistas deixadas pelas mensagens, anônimas. Cada uma parecia tecida com o objetivo de me guiar a um destino inevitável. Entre palavras codificadas, dicas sutis e ângulos obtusos, uma narrativa complexa se desdobrava. Eu estava determinada a encontrar as raízes daquele complô, a desmascarar meu ex e expor todos os que estavam conspirando em sua trama. Eu segui cada pista com uma fome de vingança que se misturava dolorosamente ao desejo de proteger tudo o que ainda era bom na minha vida. Meu instinto me levava por caminhos que minha lógica temia, mas cada descoberta corroía a percepção de normalidade ao meu redor. A verdade finalmente emergiu em uma tarde tempestuosa. Minhas suspeitas se confirmaram da forma mais cruel e desconcertante. Uma de minhas damas de honra, uma amiga que eu considerava quase como família, estava ao lado do meu ex no plano infernal. A traição latejava em meu coração como um dente exposto.
Sua motivação? Ressentimentos antigos que nunca julguei suficientes para justificar tamanha perfídia. Quando a encarei, custou-me acreditar no que via. O choque de sentir a punhalada da traição de tão perto doeu mais do que eu poderia imaginar. O rosto dela estava desprovido de qualquer culpa, como se sua traição não fosse nada além de um dia comum na vida dela. Eu tive que reunir forças profundas para não sucumbir à fraqueza e me perguntar repetidamente sobre minha própria cegueira. Com o tempo escorrendo pelos meus dedos como areia, eu sabia que um confronto final era iminente. As cicatrizes invisíveis que ameaçavam nossas vidas tinham que ser expostas para que, talvez, uma cura pudesse surgir. Enfrentei minha amiga e meu ex, lutando contra a vontade de desabar ali mesmo. A verdade tem poder, mais do que eu poderia ter previsto. Quando desmascarei seus atos diante de todos, vi meu noivo, uma figura forte e decidida, juntar-se a mim. Ele estava magoado, mas determinado a enfrentar aquela batalha ao meu lado. Havia uma força em sua presença que reafirmava meu desejo de lutar por nós dois. Juntos, transformamos nossa dor em uma fortaleza de resiliência, um perigoso amor acirrado pelo fogo de uma tempestade inesperada. A tempestade havia passado, mas a devastação pairava sobre nós, um lembrete sombrio de tudo o que tínhamos enfrentado. Contudo, ao olharmos para aquele horizonte turbulento, sabíamos que emergiríamos mais fortes, uma união renovada pela verdade e pela vontade inquebrantável de lutar contra qualquer sombra que o passado insistisse em lançar. Finalmente, depois de toda a confusão, restava apenas o vazio na calma após a tempestade. Eu olhava para mim mesma no espelho e realmente via tudo que havia mudado. Os reflexos de uma batalha travada não apenas contra meu ex, mas contra a parte de mim que insistia em ver o melhor onde não havia. Agora, a clareza trazida pela dor e pelas revelações começava a assentar, embora eu ainda tremesse ao pensar em tudo que quase perdemos. Do outro lado do espelho, seu reflexo aparecia como uma sombra do que foi. Um lembrete constante de que fragilidade existe mesmo nas estruturas mais aparentes. O amor e a confiança exigem uma renovação constante. Mas como seria possível quando alguém tenta de forma tão intensiva apagar seu brilho? Apesar dos danos, meu agora marido e eu tentávamos encontrar o equilíbrio outra vez. Um reencontro, com a simplicidade do que realmente éramos um para o outro. Com a verdade vindo à tona, ruídos anteriores foram silenciados, e as palavras que honestamente ecoaram nas paredes do salão temido abriram caminho para um novo começo. Ele conquistou uma promoção inesperada. Ironicamente, uma trama do meu ex que deveria derrubá-lo se transformou na alavanca que o levou ao topo. Como explicar uma virada tão improvável? Era um lembrete carrancudo de que no fio da vida, equilíbrio e desigualdade caminham lado a lado. Os nós muitas vezes se desatam por conta própria. E às vezes, o universo compartilha uma mão conciliadora quando menos esperamos. Cada dia que passei ao lado dele desde o confronto, senti a força impulsionada por uma vulnerabilidade que não ousávamos expressar antes. Não era uma questão de retornar ao que éramos, mas sim, caminhar para um novo amanhã, onde o passado não apagasse as promessas que ainda tínhamos a oferecer um ao outro. Precisamos cobrir as cicatrizes, mas não com promessa vazia. Era preciso depositar confiança naquilo que o tempo nos moldava. Definimos o fim de um ciclo composto de desavenças e verdade fervorosa. Como se o confronto tivesse refeito o solo daquilo que plantávamos. Existia ali uma pergunta incessante. Até onde podíamos suportar o peso um do outro quando mais ninguém ousava fazê-lo conosco? Foi uma reviravolta amarga pela qual nunca deveria ter sido necessário passar, mas que inadvertidamente firmou as fundações sobre as quais reconstruiríamos o nosso lar. Ao final de muitas noites conversando ao luar e amanheceres valsando, entre lençóis cheios de dilemas e esperanças ponderadas, tentávamos recobrar a humildade em estar seguros, dentro de nossas transparentes intenções. Hoje, ao fecharmos esse capítulo de hostilidades, danças entre trevas e luz,
surge uma reconstrução valiosa e bastante decisiva na compreensão de que as sombras de fato vão escorrer pelo horizonte. Um eclipse corpulento, mas a luz emitida da verdade, mais cedo ou mais tarde, dissiparia qualquer escuridão que se aproximasse. Pergunto-me e a você também. O que faríamos todos para proteger quem amamos das sombras de nossos próprios segredos? Se você estivesse na minha posição, olharia para frente? Talvez as questões reais não demandem sempre respostas fechadas. Em vez disso, nos devamos manter sempre, irrefutavelmente, alertas. E a resiliência e nosso amor, como o tempo, provarão ser mais fortes, parte de um novo ciclo ainda por desvelar, plantando novos capulhos que nos carregariam longe, na maré de aprendizado e redenção. Poderia você encarar o desconhecido e perdoar-se pelas guerras internas prementes do seu coração?